Graças a Deus. Graças a Deus por mais esta noite de pegadas do Mestre, mais um estudo, mais uma alegria de nos reunirmos e agradecermos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, juntos, na caravana do Conselheiro. Que os guias e mentores espirituais desta casa, nossos anjos, anjos queridos e guardiões, possam estar participando conosco, eu tenho certeza que sim, para que essa noite seja uma noite de aprendizado, que todos nós possamos adquirir cada vez mais um pouquinho de conhecimento e também aumentar a nossa amizade, a nossa união, através dos estudos, mas através da permanência aqui, neste local, na casa do Conselheiro. Que assim seja, graças a Deus, abençoando a todos os irmãos presentes ou que não puderam estar presentes, mas todos que estão ligados a este lugar tão maravilhoso, que é o cantinho da nossa casa, da casa do Conselheiro. Paz, bem, toda luz. Começo agradecendo a oportunidade. Como eu sempre digo, o estudo, né, sempre vem ao encontro das nossas necessidades e especialmente de quem está estudando, né? Então, eu sempre sou muito grata por isso. E o item de hoje do livro Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius, é a vida verdadeira. E já começa, né, falando, citando aqui umas palavras de Jesus, que em verdade vos digo que o que ouve a minha palavra e acredita naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo. Pelo contrário, já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Precisamos estar sempre atentos, né? Ligados no ouvir, ter essa receptividade para ouvir a palavra do mundo. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, lá tem o item 5, onde fala ponto de vista, né? E ali diz, né, que quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, né? A vida corpórea ela se torna uma simples passagem, né? Como se nós estivéssemos passando umas férias aí num paísinho aí onde nós fôssemos, né? Todos chegam numa expectativa, mas existe algumas coisas que têm aquela decepção, né? Que são as vicissitudes, as tribulações, né? Mas quem já está colocado pelo pensamento e percebe que essas vicissitudes não passam de incidentes, né? Que a gente precisa passar, ter paciência, né? Sabendo-se que é de curta duração, né? Então, nesse sentido, a morte nada mais vai ser de aterrorizante, né? Porque, ao invés de ser aquilo, fala assim, morreu, acabou, não existe nada, né? A gente se abre essa porta para a libertação, né? Porque, sendo temporária, a nossa passagem na Terra, e cientes disso, né? E não é definitiva a estada, né? Aqui, menos atenção com as preocupações da vida, né? Aquelas que já se encontram com esse pensamento, né? Mais ligado na vida espiritual, e menos preocupações com as coisas da vida, e aí tem aquela calma de espírito, né? Para poder ter um melhor entendimento, levar melhor a sua forma de viver, né? Porque nós já aprendemos, e ali quando Jesus fala, né, da vida verdadeira, já aprendemos que a vida verdadeira é a vida espiritual, né? É a vida normal do espírito. E essa nossa passagem aqui na Terra, ela é transitória, né? É como uma espécie de morte, né? Que se for comparada ao esplendor e à atividade da outra.
Eu até lembrei, quando eu passei aqui, quando Jesus falou, né? Deixai os mortos enterrarem seus mortos. Eu falei assim, poxa, então, como entender isso, né? Então, essa forma não estar aberto, não estar ligado nas coisas espirituais, é como se já estivesse, né, mortos. Então, o nosso corpo, ele não passa de uma simples vestimenta, né? E que é temporária. E sendo assim, Jesus ensina, o que ele disse? Não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. E ele falava, vamos ensinar o reino de Deus, vamos dizer aos homens que a pátria deles não é a terra. Né? Porque ele falava muitas moradas na casa do Pai. Lá transcorre a verdadeira vida. E quanto mais nos agarramos à matéria, quanto mais tempo perdemos com futilidades terrenas, né? Mais a gente se afasta, não se liga verdadeiramente nas questões espirituais. Porque viver, né, diz Vinícius, ele diz, viver, tudo vive na infinita criação. Vive o animal, vive a planta, a própria pedra vive, os cristais se refazem, né, atestando ali a sua vitalidade, mas nem toda a vida é a mesma. Todas são boas conforme o ponto de vista, né, e do ponto de vista material, há seres orgânicos e inorgânicos. Já do ponto de vista moral, há, evidentemente, 4 graus. E esses 4 graus apresentam, com efeito, caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. As plantas, que são compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais também são compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade. Mas eles possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada, e a consciência da sua existência e de sua individualidade. A vida do minério é inferior do vegetal, e a vida deste está aquém da do animal. E dentro mesmo do reino animal, verifica-se assim, uma série enorme de gradações, começando na monera, culminando no homem, que é o mais complexo, elevado e perfeito dos animais. O homem ele tem tudo que há nas plantas e nos animais. Domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Mas, no entanto, se o homem fecha o ciclo da evolução animal no cenário terreno, a vida prossegue, não acabou, a vida prossegue seu curso, né? Em manifestações mais belas, né? Ela se ostenta em sua plenitude de força, de energia, de graça, de encanto no espírito. O espírito tem vida em si própria. E a vida mesma que, após haver se constituído em individualidade, inteligente, racional e consciente, se liberta da carne, ressurge da animalidade por onde passou, ensaiando seu voo, ou seja, não é porque desencarnou, porque seguiu para o mundo espiritual, que vai perder a sua individualidade. Nós aprendemos que cada um leva aquilo que adquiriu de virtudes, né? Vai com as suas imperfeições, com as suas manias, continua sendo quem é. Né? Então, a vida verdadeira que é espiritual. Então, o espírito ele entra nessa posse e no gozo da vida verdadeira que se irradia de si mesmo. Né? O homem que desconhece por completo que seja essa espécie de vida que é espiritual, que ainda não anteviu seus vislumbres, né? É como um morto na expressão eloquente do Divino Mestre. A palavra do Mestre, a sua doutrina, elas representam um meio mediante o qual se conquista a vida verdadeira.
pôr em prática a moral cristã, ela importa em passar gradativamente da morte para a vida, porque se liberta, é uma libertação dessas amarras da matéria. O homem é considerado como animal, ele é perfeito, ele ocupa, né, no vértice da escala, mas, não obstante, ele é o menos feliz dentre todos. Ora, com toda a inteligência, com toda a sua perspicácia, né, o homem é o menos feliz dentre todos os animais. É o único animal que ele pensa na morte, e ele tem essa prévia consciência, né? Mas ainda não é tudo. O homem alimenta aspirações que não podem ser satisfeitas dentro da esfera puramente material, enquanto os animais, eles têm tudo aquilo do que eles carecem, né? Nos restritos limites, né? que é própria a eles. Já o homem permanecerá como animal sempre insaciável, sempre sequioso, ao passo que os animais inferiores podem realizar plenamente todas as suas necessidades, mas o homem vai permanecer nisso, né? Nessa busca. E isso acontece porque se verifica nele, né? Estou falando homem, se verifica em nós, esse ponto de transição do animal para o espiritual. E as duas naturezas, né, inferiores ao animal, superior ao espiritual, elas se entrechocam. E aquilo que o homem não logra realizar no mundo da animalidade representa as aspirações da alma, né? As volições do espírito, né, que se debate ali, está preso na matéria, né? Então, como uma crisálida que emprega seus esforços para romper aquele casulo, né, que atrapalha ali o seu voo, né? Então, tudo na natureza é transição. E é por isso mesmo que uma coisa não é semelhante à outra, mas todas se prendem umas às outras, né? As plantas não pensam, elas não carecem de vontade, né? Tem ali, assim, como a ostra, ela se abre, mas também eles não pensam, né? Tem aquele instinto que é cego, que é natural. Já o organismo humano, ele nos proporciona esse exemplo desses movimentos análogos, sem a participação da nossa vontade, né? Como na função digestiva, circulatória, né? A gente não vai, a pessoa está com problema circulatório, não, eu vou aqui mentalizar para que tudo... Não, isso é análogo à nossa vontade, né? E até diz que o mesmo provavelmente se dá ali, né, na sensitiva, que os movimentos... Tu está congelada. Nós vivemos esse grande momento, né, da transição do mundo em que nós já temos esse conhecimento, o mundo de provas e expiações, para o mundo de regeneração. E essas alterações que se observam, elas são de natureza moral, que é como um convite, né, a todos nós a uma mudança de comportamento para melhor, para que nós possamos alterar os nossos hábitos viciosos, né, para que possam se instalar os paradigmas da justiça, do dever, da ordem, do amor. E o ser humano, que é um espírito em processo de crescimento, né, intelecto-moral, atravessa esses diferentes níveis, como um estágio, né, que é para desenvolver o instinto. E logo depois vem a inteligência, a consciência, rumando para a intuição, que vai ser alcançada
mediante a superação das primeiras experiências, né, que assinalam ali profundamente e atando-nos, né, a natureza animal, em detrimento da espiritual, que é a sua realidade. E nessa transição, tudo é feito mediante as reencarnações, esse processo todo, né, que de etapa a etapa, nesse processo da eliminação das nossas imperfeições morais, que transformam, né, valores relevantes, que nos impulsionam na direção dessa plenitude que nos está destinada. E errando, nós vamos nos corrigindo, vamos realizando essas tentativas de progresso. Mesmo caindo, a gente se levanta, né? Que esse é um método, né, de desenvolvimento que vai nos colocando nessa direção dessa felicidade plena que todos nós buscamos e que não está aqui, porque a felicidade, nós temos momentos de felicidade. A felicidade plena, ela não faz parte da vida material, né? Mas infelizmente, né, esse despertar da consciência, ela tá sendo assim muito lentamente, né? A gente vê que está se dando lugares a desmandos que estão se repetindo a todo momento, né? Lutas sangrentas, né? Predominam ainda condutas arbitrárias, perversas na nossa sociedade, em contraste chocante com todas as aquisições tecnológicas, científicas, conquistadas, né, nessa sucessão dos tempos, e a gente ainda fica, como pode acontecer ainda esse tipo de coisa, né? Mas é tudo essa transição, né? Isso porque, né, já foi dito em outros, né, que enquanto persistir nessa acomodação da indiferença com a dor dos nossos irmãos, né, que ainda a criminalidade, né, conhecida ou ignorada, né, porque pode não ser de conhecimento geral, mas você sabe, né, do seu interior, né, ou você dos seus erros, quando se fala aqui, né, essas extorsões, subornos, esses comportamentos delituosos, né, egoístas, né, que tripudiam sobre a aflição do próximo, ainda se comprar na luxúria, né? Exploração de outras da vida dos irmãos, né? Então, quem ainda se enquadrar nessa situação, né, por um período longo, né, eles não vão dispor de meios de permanecer ainda na Terra. Os avisos estão dados, serão exilados para mundos inferiores, né, onde lá poderão ser úteis, até que essas arestas das imperfeições morais sejam bem trabalhadas para que possam um dia retornar, né? Porque não estão respeitando a Mãe Terra. Então, toda essa transição, ela traz todos esses acontecimentos. E esse tema de transição planetária, há décadas já vem sendo discutido, né? Nos meios espiritualistas, né? E segundo a doutrina espírita, né? Que é a transformação da Terra como local de provas e expiações para um planeta de regeneração, né? Que são mundos onde o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria, onde ainda não há felicidade plena, mas tem, assim, um vislumbre dessa felicidade. As sensações e os desejos vão estar presentes ainda, mas vão estar isentos de paixões desordenadas que ainda escravizam o homem, né? O homem voltará à sua condição essencial, que é espiritual e não material. E esse processo de regeneração, ele vai afetar, primeiramente, o raciocínio e a razão, né? Através do raciocínio, né? Que é melhorar o nosso entendimento dos nossos atos, né? Dos fatos, formulando essas ideias, né? E a razão, né? Que vamos apreender, compreender, né? E ponderar os nossos julgamentos, né?
porque nós vamos estar ligados a isso, né? Nós vamos nos sentir como espíritos, mesmo estando encarnados, e a nossa identificação vai se tornar mais espiritual. E para que isso tudo aconteça, se faz necessário, a doutrina, nós temos visto há muito tempo, né, sendo trabalhado isso, chegando até nós, a necessidade da reforma íntima, né? Esse processo de mudança que faz com que nós tenhamos pensamentos e ações que nos leve a emanar boas energias, né? Que vão nos levar ao tratamento do nosso espírito, que vai contribuir com a nossa saúde. Apesar, né, desse termo ser conhecido no Espiritismo, a reforma íntima ela não tem relação com religião ou doutrina. Trata-se de uma autotransformação gradual e interna através dos anos e das experiências de vidas efetuadas para melhorar moral e espiritualmente. Ou seja, independente de religião, de doutrina, isso é necessário para todos nós como espíritos encarnados, né? Agora, falar é fácil, né? Falar palavras bonitas é muito bonito, mas essa rotina do dia a dia que nós, espíritas, temos esse desafio de colocar em prática a nossa reforma íntima, superar as nossas imaturidades, né? Então, na doutrina, nós não temos rituais sagrados para a gente se esconder, não temos desculpa de dogmas que só servem para criar máscaras que vão justificar os comportamentos errados. Mas nós não estamos livres dos jogos mentais, das ilusões, de desculpas, de autoenganações, porque nós somos humanos, estamos encarnados, e as nossas imaturidades ainda são gigantes, né? Então, como não somos apenas um poço de maturidade, nós somos espíritos com sabedoria acumulada ao longo de experiências encarnatórias. Então, nós precisamos usar essas experiências para nos auxiliar nesta encarnação. Existe o melhor de nós dentro de nós mesmos. E o grande desafio está nas escolhas que serão realizadas diariamente. Somos imaturos, temos que aprender a lidar com nossas imaturidades, e se usarmos os recursos desenvolvidos duramente pelo nosso espírito, tudo será mais fácil. A nossa boa parte, né, essa parte boa, vai ser capaz de iluminar o nosso caminho rumo a essa maturidade. Temos que mudar nossas atitudes, mas também o que está dentro e o que gera sentimentos, pensamentos, sensações e vibrações. Então, fica claro que se torna urgente, cada dia que se passa, que nós façamos esse exercício da nossa transformação, para que nós possamos aprender melhor a viver a nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual, como nos ensinou Jesus, maravilhosamente, cheio de amor, e não com lindas palavras, mas com suas atitudes e seu gesto de amor para com toda a humanidade. Graças a Deus pelo estudo de hoje. Nós vamos fazer a nossa oração, né? Então, oremos, né? Que possamos mentalizar Jesus. Senhor, a evolução que nós desejamos obter somente será verdadeira, já sabemos, se mudarmos nossas atitudes. Se repetirmos os mesmos erros ou fizermos escolhas ruins, Senhor, que não cedamos às tentações, que possamos manter as escolhas do que é positivo. Sabemos que sem sacrifício não há como vencer os desafios da verdadeira evolução espirituais. Que possamos nos manter firmes, dar tempo para essa mudança interior se fortalecer. Que sejamos verdadeiros com nós mesmos, porque se quisermos realmente mudar algo, precisamos estar preparados para abrir mão de tudo que possa nos afastar do teu caminho. Que saibamos valorizar o que está aqui e agora. Não importa o que acontecer, não importa qual a situação em que nos encontramos, que saibamos usar o nosso interior
para dar novo significado às novas experiências e novas vivências. Que possamos refletir, Senhor, quais são os meus desafios, qual a transformação que estou adiando e não coloco em prática, qual sacrifício devo fazer para viver a verdadeira vida, a verdadeira espiritualidade. Senhor, sei que sempre podemos contar com Teu amparo, Tua proteção e com os conselhos dos Teus mensageiros de amor. Gratidão por tudo, assim seja. Obrigada, Ana. Tudo maravilhoso. Quem quiser se colocar, pode abrir os microfones. Realmente muito bom, Aninha. Obrigada. Você falou aí das escolhas, né? Mas quando a gente faz escolha, a gente tem que abrir mão. Eu acho que aí é que fica difícil, né? A gente dá muito apegada às coisas e na hora de abrir mão, a gente não quer abrir mão e aí faz a escolha errada. Então, vamos pensar um pouquinho melhor na hora dessas escolhas e realmente abrir mão daquilo que é supérfluo, que não é necessário, que não vai contribuir para que essa evolução aconteça da melhor forma possível, né? Então, que a gente reflita em cima dessa questão do abrirmos mão em favor dessa nossa própria evolução. Verdade. Uma coisa muito interessante também que eu achei é a questão da diferença, né, das limitações dos reinos, né? Por onde já passamos como espíritos. E pensar que nós agora temos tanta liberdade, né? Ainda com limitações, mas temos tanta liberdade se nós seguíssemos realmente, né? O que Deus quer. Porque nós temos o apoio da espiritualidade o tempo todo buzinando no nosso espírito, no nosso ouvido, nos inspirando, né? Nos intuindo, e a gente ainda, por causa do livre-arbítrio, né? Graças a Deus, essa questão da escolha, mas isso que faz com que nós nos diferenciemos uns dos outros, porque as escolhas que nós fazemos é que nos torna diferentes. Nos animais também, né? Os animais, eles têm diferenciações. Os vegetais também, por ser bruto, não. Mas as nossas diferenças são muito maiores, porque as escolhas que nós fazemos são de acordo com o desenvolvimento moral e intelectual, espiritual de cada um de nós. Então, a gente tem que agradecer muito a Deus, porque nós temos liberdade de escolher. Então, foi maravilhoso. Esse estudo eu achei assim, maravilhoso, essas comparações. Muito bom. É interessante que Vinícius coloca que dos animais, né, o homem é o mais infeliz, não é feliz, e ao mesmo tempo como é insaciável. É justamente por ser insaciável que ele vai buscar a felicidade, né? É muito interessante isso. E aí a gente vai buscar cada vez mais o melhorarmos e encontrar essa felicidade da vida verdadeira que vai muito além da matéria. Estamos descobrindo isso. É interessante isso, né? A consciência que vai nos trazer essa infelicidade, porque a gente tem consciência do quanto escolhe errado, do quanto faz ainda errado, né? Agora vai para... Ofíssima. Já. Então, tudo que a nossa irmã falou, não é? Tocou bastante, porque é o conhecimento que nós estamos adquirindo. Quando você falou, Ana, que a gente já sabe quanto tempo a gente lê o Evangelho, quanto tempo a gente estuda, a gente já sabe. Agora, abrir mão, por que é difícil? Porque nós nos acomodamos. A transformação é muito difícil porque nós nos acomodamos. Aí não queremos sair daquele lugar. Por quê? Talvez nós tenhamos medo. Talvez a gente não tenha força. Mas o mais difícil mesmo é o desapego.
Isso. A gente sair daquele comodismo, daquele apego, daquele estado que nós estamos, dar um passo à frente. É difícil, porque nós nos acomodamos com essa coisa toda que tem no mundo, né? Porque a gente fala que desapegar é muito difícil. a gente fala em desapego, você leva ao desapego material, mas a gente precisa também desapegar dos nossos pontos de vista. Eu acho que eu acho que é assim, eu quero essa. A gente tem que desapegar também desses pontos de vista, né? Porque, senão a gente não deixa o novo. Que a gente acha que é certo. É verdade. Nossas imposições. Fala, Ângela. Fala, Miriam. Tatiana também quietinha. Estou olhando. Você foi completa. Abre o microfone, Tatiana. Uma coisa muito importante que a Ana falou e que eu todo dia me cobro é a questão de pôr em prática os ensinamentos, né? Se nós já sabemos que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, vamos pôr em prática o que devemos fazer para chegarmos, né? Quando chegarmos lá, estarmos quites, né? E que nós somos testados todos os dias e somos postos a provas todos os dias. E como é difícil a prática, porque estudar, botar na teoria, falar é uma coisa, mas realmente pôr em prática, fazer as escolhas corretas, né? É difícil. Graças à nossa inteligência, por isso que complica tudo. Porque cada vez que a gente fica mais inteligente, vê mais oportunidades de realização. E é o que coloca aqui para a gente, em realizações que o homem acha que é feito na matéria, por ilusão. Ele não consegue chegar aonde ele quer chegar, porque ele não encontra possibilidade de chegar onde ele quer, porque nada vai tirar essa ansiedade de conquista. E é só no mundo espiritual, na sua consciência divina, é que ele vai conseguir entender essa evolução, essa necessidade que ele vai conseguir suprir. É no mundo espiritual. Aqui é só nos mantermos vivos para aprender as escolhas certas. E eu achei muito interessante essa parte que ele bota aqui, que a gente realmente não... A gente é insatisfeito. E isso é o que nos faz... É uma válvula motriz que nos faz andar para frente. Essa insatisfação, ainda na nossa compreensão, é essa palavra. Quando a gente estiver no nível melhor, a gente vai dar outro nome a isso. A busca do seu verdadeiro eu, da sua satisfação moral e espiritual. E é isso, é ficar vivo para Jesus. E Jesus veio trazer justamente a palavra para nos tirar das trevas da morte. A gente não fazia nada, a gente estava ali igual uma pedra. Agora não, agora a gente está vivo, pensando, querendo andar para frente de uma maneira diferente. Isso aí. Quem mais está aí? Quem mais está aí, gente? Não estou vendo. Ângela Estrada. Dona Ângela. Quem vai dar o zoom hoje? Ângela, Thaís, Sérgio, Adélia, está todo mundo aí escondido. O Sérgio também está aí, vi, quando ele entrou. A Adélia conseguiu entrar, graças a Deus. Leonardo também está aí escondido. Tá escondidinho, né? Cada um falando um pouquinho, vai acrescentando, né? Verdade, ainda tem tempo, Nós né? mesmo. Tem um minutinho. Ô, Ângela, você está muda. O microfone dela está fechado. Agora abriu. Não abriu, não. O teu microfone está aberto, mas a gente não ouve você, não sei por quê. Eu? Não, a Ângela. Fala, Ângela. Ela está falando, mas a gente não ouve, não sei. Não está dando para ouvir.
Então, fala, Adélia. Fala, Adélia, tem um minutinho para você. Não, o Sérgio está escrevendo aí. Pedindo desculpa. Está ocupado. Problema do trabalho. E quem vai dar o zoom? Fala, Clara. Boa noite. Então, se já vem o Zoom, só me resta agradecer, né, pela oportunidade de estudo, e como é bom ver o rostinho de cada